Olá, pessoal! Hoje teremos mais um episódio do Descomplica Compliance. Mas antes, eu peço para que, por favor, me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Priscila Copy, e o Twitter, Priscila_Copy. Vamos falar novamente sobre privacidade de dados. Nesse episódio, vamos abordar a questão das investigações internas. Então, vamos descomplicar? Bom, você sabe que para que servem essas investigações internas? Então, vou explicar para vocês. Esse é mais um tema tratado pelas áreas de compliance, jurídico e risco, mas também pode ter contato com outras áreas tão importantes ou mais na empresa, como o RH. Nós podemos ter a necessidade de iniciar uma investigação interna para resolver algum caso de não cumprimento de regras internas, por exemplo, uma falta de ética ou uma falta de conduta de um funcionário. E daí, por exemplo, o envolvimento do RH. Também pode ter investigação interna quando a gente precisa apurar algum indício de envolvimento com violações de segurança da informação, privacidade de dados, e aqui eu faço um parênteses para lembrar que este tipo de investigação deve gerar um relatório e esse relatório pode ser passível de reporte para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador da LGPD, mas esse assunto de órgão regulador, Agência Nacional de Proteção de Dados e comunicação vai ficar para um outro episódio. Voltando aqui para as investigações internas, a gente também pode ter situações que envolvem algum indício de crime econômico-financeiro, como fraude e lavagem de dinheiro. Ou seja, podemos ter várias necessidades de realização de investigações internas. Para isso, é importantíssimo que os contratos, a governança relacionada a essas investigações, ela seja extremamente clara e robusta. É nessa governança que estarão estabelecidos todos os parâmetros para que a realização da investigação possa acontecer. Também é fundamental que os colaboradores, os funcionários, eles conheçam essas políticas, processos e procedimentos como forma da gente dar transparência ao que será feito, que também é uma exigência da LGPD. Falamos em um dos nossos episódios que temos algumas restrições para a realização de tratamento de dados pessoais por determinação da própria Lei Geral de Proteção de Dados, não é verdade? Pois então, como lidamos com esse aparente conflito entre necessidade de investigação e a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, primeiro, vamos pontuar que quando investigamos algo, inevitavelmente vamos tratar dados, inclusive os pessoais. Eu quero dizer que vamos realizar uma ou mais daquelas 20 ações previstas como 20 verbos na própria LGPD. Alguns deles, por exemplo, acessar, coletar, classificar, arquivar, né? Então, a gente vai ter essa exposição e a gente precisa mitigar eventuais problemas ocorridos com essa exposição. Também não podemos nos esquecer que o tratamento de dados, ele deve ser proporcional à sua necessidade, ou seja, vamos lembrar que é vedado o tratamento de dados em excesso. Um exemplo de tratamento de dados em excesso é quando, para uma investigação que, por exemplo, vai envolver a denúncia de assédio dentro de um ambiente de trabalho, a gente tenta coletar dados e informações pessoais sobre a família dos envolvidos. Não se mostra razoável. Em contrapartida, se nós tivermos uma investigação originada por uma denúncia de favorecimento de contratação de empresa familiar de um colaborador, certamente esse tipo de dado seria necessário. Além disso, vocês lembram que já vimos que é obrigatório a indicação de qual base legal está sendo utilizada para a realização desse tratamento. Essa base, ela é encontrada lá no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos ver como que ficariam nos casos que a gente está dando como exemplo aqui. No primeiro caso, de assédio de colaborador, nós podemos falar em cumprimento de obrigação legal, nós podemos falar em proteção da vida de terceiro. No segundo caso,
que é o de favorecimento de contratação de empresa familiar, a gente pode falar cumprimento de obrigação legal ou regulatória, a gente pode falar atendimento de interesses legítimos, né? Então, isso quer dizer que o aparente conflito entre a LGPD e a necessidade das investigações internas, ela não existe, tá? Então, por quê? Porque o propósito do tratamento de dado para as investigações, ele é legítimo, mas é que é necessário a gente observar o cumprimento da LGPD, não tratando dados em excesso, estipulando quais são as bases legais que a gente tem para fazer esse tratamento, potencialmente garantindo eventual segregação de acesso, segregação de informação, mesmo porque aqui está um outro item, que todas as investigações, no geral, elas são colocadas sigilo nessas investigações, né, para a preservação das pessoas ali envolvidas. Mas a gente precisa dar uma transparência para o titular de dado na medida do necessário, tá? Essa transparência para esse titular de dado, ela pode ser feita de várias formas, ela pode ser feita, como a gente já falou, na governança clara e robusta, se for dados de um cliente, a gente pode ter algumas cláusulas contratuais que informem o cliente que esse tratamento de dados vai ser feito. Então, esse aparente conflito não existe. As coisas, elas coexistem, elas limitam, mas elas não conflitam. Gostou desse conteúdo? Então, de novo, me segue nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Priscila Copy, e o Twitter, Priscila_Copy. Deixe o seu like, a sua pergunta, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo episódio!